Entra em vigor hoje uma medida provisória que trata da Lei de Proteção de Dados, a Lei Geral de Proteção de Dados. Está sendo chamado aí de LGPD, tá? Muitos dos nossas informações, muitos dos dados que a gente faz circular, precisam ser protegidos. A gente às vezes nem se dá conta disso, mas é importante que haja quem esteja pensando a respeito desse assunto por nós. Eu vou fazer aqui uma entrevista ao vivo com a doutora Mapurunga. Ela é especialista no direito de compliance e vai trazer mais detalhes aqui para nós sobre este tema. Doutora, muito obrigado por atender aqui o Jornal do Piauí. Afinal de contas, que dados são esses que precisam de uma lei para protegê-los? Boa tarde, Joelson. Boa tarde a todos. A LGPD ela vem trazendo essa proteção para todos os dados pessoais e todos os dados sensíveis dos titulares desses dados, que podem ser tanto pessoas naturais como pessoas jurídicas de direito público ou direito privado. Tá, agora o que é que cabe, por exemplo, vamos falar aqui um pouco das instituições públicas. Que tipo de informações ou dados eles têm nossos e que precisam ser protegidos? Essa lei ela me protege no meu dia a dia de que maneira? A lei, ela traz uma temática muito interessante, que é a do consentimento. Os nossos dados, os dados dos titulares, que podem ser tanto pessoas naturais como pessoas jurídicas, eles só devem ser utilizados levando em consideração o consentimento. Só podem ser utilizados se eu consentir. Então, o poder público, ele também tem acesso às nossas vários tipos de informações, porque nós temos cadastros. E o governo tem essa base de dados. Então, as empresas e as pessoas físicas, elas têm esse direito de segurança e sigilo de todos os seus dados que estão armazenados, que foram coletados. Doutora Luciana Mapurunga, é sabido que, por exemplo, os dados que são armazenados sobre mim na Receita Federal, elas podem eventualmente ajudar a Polícia Federal numa investigação, ou podem ajudar a Advocacia Geral da União, ou podem cruzar dados com o da Prefeitura de Teresina na hora de firmar contratos entre público e privado. Até isso eu tenho o direito de dizer não autorizo a utilização dos dados ou não? Como toda regra, tem exceção. A regra é o consentimento, mas há sempre exceções. Exceções são no caso de tutela à saúde, proteção da vida, no caso de investigações que são necessárias, no caso, como você falou, de alguma investigação, eles podem utilizar esses dados, mas eles têm a obrigação de manter a anonimidade desses dados, desde que tenha um interesse público por trás disso, para a população ter conhecimento, mas precisa ser tudo bastante comprovado o real interesse do uso desses dados. Tá, então, mal comparando, seria mais ou menos assim, eu tenho direito ao sigilo nas minhas ligações telefônicas, porém, se a justiça entender que é para o bem da coletividade, esse meu sigilo pode ser quebrado. É mais ou menos a mesma coisa com os meus dados? Seria mais ou menos dessa forma. Sempre garantido respeito à intimidade, à imagem e à honra. Agora, entendendo que os seus dados vão ser necessários para garantir a proteção, a sua proteção, inclusive, ou a proteção da coletividade, esses dados eles podem ser utilizados sim, só que tudo dentro de sua finalidade e sua necessidade, que são princípios básicos trazidos pela lei, que é a finalidade. Os seus dados eles têm que cumprir a finalidade específica e a necessidade, que serão utilizados apenas dentro do estritamente necessário. E, nesse caso, seria dentro do estritamente necessário, que seria essa exceção. Luciana Mapurunga, outro assunto, porque nesse período agora, as informações elas ganharam outro rosto, outro aspecto. Antes era o número do CPF, número do RG, nome completo, nome da mãe. Agora existem outros dados, como, por exemplo, impressão digital, biométrica, formato do rosto, que é utilizado também para identificação facial. Esses dados também são protegidos pela lei? Sim, todos os dados dos titulares que levem à identificação de uma pessoa ou que seja identificável, nome, RG, CPF, endereço, telefone, ou dados pessoais sensíveis, que são convicções políticas, religiosas, seus dados biométricos, tudo aquilo que leve a identificar o titular desses dados merece proteção, seja
offline ou no online também. A lei ela vai proteger em todos os âmbitos. Então, no online também, né? Agora, vamos colocar aqui uma situação que é bastante comum. Eu estou aqui, estou conversando aqui com os meus amigos a respeito de, sei lá, um hábito que eu tenho, de jogar futebol ou de praticar uma corrida. De repente, abro o meu celular, está lá as informações a respeito dessas minhas práticas diárias. Esse tipo de dado que os algoritmos produzem, que as redes sociais conseguem captar, esses também passam por algum tipo de proteção? Os dados que você fornece para o aplicativo, ele, inclusive, quem tiver curiosidade, o Instagram, o Facebook, ele tem uma política de privacidade bem extensa e bem explicada sobre o uso de cada informação. E as informações que você passa para eles têm dizendo o consentimento, até onde você está consentindo. Com relação a esses aplicativos, como você falou dos algoritmos, é que esses aplicativos, eles usam uma sistemática da sua pesquisa, do seu uso do aplicativo. Então, ele, com base em tudo que você pesquisa, tudo que você procura, ele faz meio que uma síntese daquilo que você pode gostar ou daquilo que você pode se interessar para te mostrar dentro desse aplicativo. Agora, os seus dados que são fornecidos, eles não podem vender, não podem também trocar com outras empresas, tá bom? Eles só podem usar dentro da finalidade do aplicativo. Então, dados que eu produzo para esses aplicativos não podem ser trocados como se fosse patrimônio? Não, não podem. E uma vez eu constatando que algum tipo de irregularidade com os meus dados foi produzido, como é que eu posso recorrer, doutora? Eu vou direto à justiça? Qual é a jurisdição mais adequada para isso? A autoridade que será responsável por fiscalizar será a ANPD. Só que essa autoridade reguladora ela ainda não foi criada, que vai ser a responsável por fazer essa fiscalização tanto preventiva quanto repressiva. Nesse caso, se você descobrir que a empresa ou aplicativo, software, está usando os seus dados de uma forma que você não consentiu, é permitido a você ou a qualquer titular entrar em contato com o aplicativo, solicitar a forma como foi coletado esses dados e todas as formas que eles utilizaram para usar esses seus dados. Porque, exemplo, eu dou o meu consentimento para uma finalidade. Se o aplicativo, software, programa ou empresa, ela faz essa utilização para um fim diferente, ou eles têm que me solicitar um novo consentimento, ou então eles precisam excluir esses meus dados para que eles não possam ser utilizados da forma diversa da qual ela foi originalmente fornecida. Então, nesse caso, você pode começar entrando em contato, né, com a empresa, o software, aplicativo, enfim, para verificar o que foi que aconteceu. Você pode dar também o seu consentimento posterior, como você também, no momento, pode buscar também os órgãos de defesa do consumidor. Agradecer a senhora, doutora Luciana Mapurunga, muito obrigado pela participação conosco aqui no Jornal do Piauí. Muito obrigado pelas informações.